Levi Araújo. Salve. Qual é o sexo dos anjos? Mentira. Tem pelo menos umas 45 opções, possibilidades. Segundo pelo menos o pessoal de agora de Moderna. Ô Levizão, você você creu em Jesus em que ano, mais ou menos? Olha, eu tinha 13 anos, fazendo as contas aí. Você está com o quê? 32? Você falou? 13 anos, 63, 73, 76, século passado. Era da igreja, nasci na igreja, filho de crente. E então eu tenho um encontro com Jesus de uma forma muito especial, muito clara. E como todos os encontros com Jesus, ou seja, não dá para explicar, mas uma certeza absoluta que foi exatamente aos meus 13 anos, na minha adolescência, que eu nasci de novo pelo poder do Espírito Santo. E aí você começa a se envolver com a edificação da igreja de forma mais prática, o seu ministério começa... Quando a gente nasce na igreja, você já começa a dirigir a igreja desde que você tem 6 anos, ou seja, o pastor, de tanto ficar vendo... Já abre o culto. Inclusive fazer as coisas que não se deve fazer em igreja, a gente aprende desde cedo. Mas aos 13 anos, 13, 14, eu já percebi que um desejo profundo de pregar, porque eu comecei a minha leitura da Bíblia disputando com minha mãe, que nunca ganhei, agora que ela morreu talvez a ultrapasse. Eu li a Bíblia com os meus 9 anos, então a leitura da Bíblia me ajudou no final da minha alfabetização, quando eu estava encerrando o processo de alfabetização. Então eu já chegava já com uma construção bíblica, de cultura bíblica, aos meus 13 anos. E aos 13 anos e 13 em diante, eu já pregava em ar livre, porque assembleiano prega em ar livre, né? Você nasceu na Assembleia, não sabia? Nasci na Assembleia de Deus, sou da Bleia, pezinho na Bleia. De vez em quando dá uma recaída, não? Não, eu nunca deixei de estar lá. Na verdade, aquela piadinha que você sai de lá, mas a Assembleia não sai. E é uma história engraçadíssima isso, porque eu lembro quando eu estava para sair da Assembleia, um pastor muito gente boa, depois de várias vezes pregando, depois que o meu ministério já estava se consolidando na juventude, em pregações, etc. E eu já pregava, inclusive, na igreja sede e tal. Eu lembro que quando eu terminei de pregar um dia lá, um baita de sermão, muita gente ali se convertendo, e o pastor virou e falou assim: mas que sermão maravilhoso. Muito bom, meu filho, como sempre, muito bom. Só que você não prega mais aqui. Aí eu olhei assim para ele, ele falou assim: porque a sua construção bíblica, teológica, não é assembleiana, é batista. Puxa, o cara te expulsou, te apertou, mas ele era muito querido. Quando ele falou isso, ele falou justamente porque já estavam observando alguns posicionamentos bíblicos teológicos que eu tinha nas minhas pregações, nas minhas convicções. E aí eles pediram que o pastor falasse isso comigo e, olha, eu fiquei tão ofendido com isso. Você não imagina como é que, naquela época lá era um assembleiano roxo, dizer que eu era batista, ou seja, apostatei da fé. Então você muito, desde sempre, há muito tempo que você vive a experiência de igrejas grandes, de grandes instituições. E você viu utilidade e inutilidade na instituição. Certamente. Acompanhando você, eu sei que você sempre bate bastante na institucionalização, você é o Ed também, tudo isso. A pergunta de hoje é o contrário. Qual é a utilidade da instituição? A instituição, mesmo com todas as suas distorções, ela tem, na minha opinião, uma utilidade de poder juntar gente para ser evangelizada. Atrai gente para ser evangelizada. E aí a gente perde o controle, porque a gente pode até criticar as instituições, mas a gente só vai numa crítica que é limitada também. Porque você pode criticar o que for, pode criticar as instituições, pode criticar qualquer outra coisa, mas quando você tem um ajuntamento, mesmo que seja num aspecto institucional, viciado e até, às vezes, abusivo, essa galera se junta lá, se você está abrindo a palavra, está abrindo as escrituras, está pregando a palavra de Deus e falando de Jesus, principalmente lendo uma história de Jesus ou falando alguma coisa sobre a história de Jesus que não seja tão distorcida, olha, eu vou te contar uma coisa, o risco é terrível. Deus apronta de um jeito que você não faz ideia. Não há Bispo Macedo que atrapalhe a atuação do Espírito Santo de Deus, como não há um Levi Araújo que vá então atrapalhar
a ação do Espírito Santo de Deus. Então, o Bispo Macedo e o Levi Araújo pode falar o que ele quiser com a lógica dele, bíblico-teológica, o que ele acredita, seja o que for. O Espírito Santo dá um bypass e fala do jeito que ele quer, porque é a tecla SAP do Espírito Santo. Então, eu acho que a instituição, até a mais corrompida, até a mais complicada, ela junta gente para poder ouvir o Evangelho. E até onde eu lembro, a palavra do Senhor jamais volta vazia. Amém. Graças a Deus por isso. Se eu não fosse pastor, você ia congregar com a igreja, igual a igreja. Se eu não fosse pastor, onde eu iria congregar? Bom, eu iria congregar, eu gosto da IBAB, muito da IBAB. Eu acho que se eu não fosse pastor, eu congregaria na IBAB. Mas aqui... É porque essa é uma frase minha. Se eu não fosse pastor, eu congregaria na IBAB. Porque eu gosto demais da IBAB. E por conta do seguinte, porque a minha visão de vida cristã, a minha compreensão de reino de Deus, ela não vem do fato de eu ser pastor. Vem do fato de eu ser discípulo de Jesus de Nazaré, de eu ser crente, sabe? Então as minhas convicções, a minha construção de reino de Deus, a minha compreensão da oração, do estudo e da pregação da palavra, e também a minha compreensão da espiritualidade, das disciplinas espirituais, a minha compreensão da tradição profética da igreja, a minha compreensão do quanto Jesus ele trouxe e nele convergiu toda a tradição profética do Velho Testamento e que por conseguinte foi transferida a todos os discípulos de Jesus em Nazaré, eu, você, todos nós, isso me dá uma maneira de compreender o Evangelho que reduz um pouco as comunidades onde eu poderia participar. Então, a IBAB é uma delas que eu participaria, porque eu acho que eu teria espaço para poder ser ministrado e também para poder servir como voluntário. Muito legal. A tua graça é melhor do que a vida. Sim. Agora, um pouco atrás, a gente estava orando e você fez a seguinte oração: a tua graça faz o deserto ficar pequeno. Faz. Foi o que você falou. Faz. O que os líderes religiosos têm pregado não parece mais com desgraça do que com graça? Completamente. E darão conta disso. A sorte toda é que, quando eu digo darão conta disso, a sorte destes é que o nosso Deus é o Deus de toda graça. Porque se não fosse, eles estariam desgraçados. Inclusive a gente. Inclusive todos nós, porque nenhum de nós ficaríamos em pé. A graça de Jesus, que alguns tentam conceituar, que alguns tentam descrever para colocar como conceito teológico, para ser ensinado, para ser pregado, para ser dito, é alguma coisa que realmente ultrapassa qualquer tipo de possibilidade de exprimir em palavras. A graça de Jesus é algo incompreensível e que eu acho que nós só vamos entender mesmo quando estivermos do outro lado do rio com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a graça. Aqui, do lado de cá, a gente só vai perceber que a graça de Jesus é o abraço de Deus que me arranca do meu inferno. Essa é a graça de Jesus, que quando eu menos imagino eu estou sendo puxado do meu inferno e dos meus infernos. A graça de Jesus é essa coisa incompreendida, onde eu olho, o Brennan Manning diz uma coisa extraordinária no seu livro O Anseio Furioso de Deus, ele começa a citar exatamente um dia que ele está, depois de muitos anos bêbado nas ruas e revolto no próprio vômito, e ali ele compreende de forma extraordinária o que é a graça de Deus. Então eu acho que a graça de Deus tem essa imagem para mim. Eu só vou experimentar esse negócio arrebatador quando Deus, Jesus, aqui, nesse momento, Ele é o único que vem até mim, onde nem eu quero ir na minha própria direção por conta da compreensão de quão ser, usando a expressão do próprio vômito, eu digo sempre, tenha nojo do pecado, mas não vomite no pecador. Acho que essa expressão é uma expressão que, aproveitando o vômito do Brennan Manning, continue com nojo do pecado, mas não vomite no pecador. Até porque se você for honesto,
o pecador que você tinha que vomitar primeiro seria você. Então você ia fazer um auto-vômito primeiro, antes de vomitar em qualquer outro pecador. E isso faz com que você, pelo menos, seja humilde, porque o cara que entende que se tiver que vomitar primeiro, vomitaria em você, antes de vomitar no pecador que está com nojo, aprendeu com Paulo. Paulo disse assim, eu sou um pecador que Jesus, ou seja, Jesus veio salvar o mundo, esse mundo cheio de pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, um cara que acha que não é o primeiro pecador, ele está querendo ser melhor que Paulo, e isso é ridículo. A graça ela fica mais colorida quando a gente percebe as nossas limitações, as nossas crises, né? Você tuitou assim, a ausência de conflitos estaria mais para um sinal de doença. Sem dúvida. Vocês estão acompanhando. Você é um cara cheio de conflito, cara? O ser humano é um ser em conflito. O ser humano, isso aí a literatura já falou, Dostoiévski já falou sobre isso, nós somos seres em conflito. O Fernando Pessoa fala isso em todos os seus poemas, deixando muito claro, inclusive nos heterônimos dele, que é o mesmo, né? Mas em todos os poemas de Fernando Pessoa, toda a literatura, você não precisa chegar até os nihilistas como Schopenhauer e até o próprio Nietzsche, que para mim são fantásticos para falar, eles são fantásticos para poder falar exatamente quem é o ser humano. E você não precisa ir muito longe. Você pode até agora pegar e ouvir o Edgar Morin falando do quanto o ser humano é um ser complexo. Você pode ir para qualquer campo da poesia e da literatura para poder entender que nós somos seres absolutamente em conflito. Nós somos seres em conflito com um ser. Eu sou um ser em conflito, você, todos nós, o ser humano é isso. E aí tem um negócio que piora mais ainda. Aí eu resolvo crer em Jesus de Nazaré. Pronto, o conflito piorou. Porque eu que sou um ser em conflito, agora eu nasci de novo, então tem um segundo Levi aí. Um Levi que agora vai, segundo Paulo aos Gálatas, o novo Levi com o velho Levi, que é aquele que nasceu de novo pelo poder do Espírito Santo para poder viver o fruto do Espírito, com o Levi que tem o pendor e a inclinação da carne. E Paulo diz que os dois, a carne e o Espírito, ficam se pegando. E ali a expressão que ele utiliza, inclusive, a palavra que ele utiliza no original ali, é dizendo o seguinte, como se fosse uma luta de dois animais ferozes, onde um quer arrebentar e arrancar pedaço do outro. Então, nós que somos seres que já nascemos em conflito, isso daí você não precisa ser cristão, é só ler a literatura, inclusive os ateus, nós depois que cremos em Jesus de Nazaré, aí pronto, o conflito piorou mais ainda. Até que quando terminar, no último suspiro, o homem exterior vai se desfazendo e o homem interior crescendo à imagem de Jesus Cristo, até que finalmente nós vamos nos livrar do corpo dessa morte. E aí nós seremos tudo aquilo que ele sonhou pra gente. Aí é Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Jesus. Amém. O que você diria, Levi? Porque a gente tem sido acusado disso, e vocês na EBAB também. De sermos libertinos, sim. liberais demais. Eu queria uma palavra sua assim, para acalmar o coração dos religiosos. Os religiosos sempre vão bater nisso e estão realmente no nosso encalço por conta do mesmo espírito que os bons escribas e fariseus viveram perto de Jesus. Ser fariseu, ser principalmente escriba, era um ato muito zeloso, muito importante. A gente, e eu também, e até fariseu virou um adjetivo pejorativo, mas sempre foi uma expressão de alguém zeloso, que por conta de muitos cristos que apareciam, que diziam, o tempo todo dizendo que era Cristo, que era o Cristo. E esse grupo, que era um grupo, inclusive, zeloso. Então eu entendo que há um zelo e um cuidado nessas pessoas que nos agridem. Só que esse zelo e esse cuidado, sem amor, termina apodrecendo dentro deles. Algo podre, não no reino da Dinamarca, mas dentro do coração de pessoas que, com boa intenção, querem evitar que a graça seja banalizada. E eu acho que tem esse aspecto que é um aspecto positivo e interessante. O que eu teria que dizer... A gente tem que tratar com amor esses caras. Eu acho que nós temos que fazer o seguinte. Hoje de manhã eu estava refletindo na minha live exatamente a parada que é a seguinte. Judas, Jesus fala de que Judas que vai traí-lo. Aí eu fiquei pensando, falei assim,
Bom, se a gente for... Primeira compreensão de que o traidor, ele sempre será aquele que é amigo, aquele que está junto. Por quê? Tanto que o inimigo não é aquele que trai. Sim. Tanto que tem um autor francês que eu citei hoje lá, que diz assim, longa vida aos meus inimigos, porque eles jamais me trairão. Então, por quê? Porque quem trai é amigo. Deles, né? Então, a traição está dentro do colégio dos apóstolos, está dentro dos discípulos e dentro da comunidade. A traição está aí. Como é que nós vamos viver, então? Nós vamos viver debaixo de desconfiança, como às vezes a gente observa por aí, porque se o traidor estará no meio da nossa comunidade, eu junto com você, no meio do grupo de companheiros, aí você tem que viver, então, na desconfiança. Tennessee Williams, ele diz uma frase que é fantástica. Ele diz o seguinte, a única defesa que nós temos diante da traição é a desconfiança. Então nós vamos viver em desconfiança? Jesus nos ensina que não. Antes dele dizer que Judas vai traí-lo, ele está ali comendo junto com Judas. Guarda baixo. Ele está lavando os pés de Judas. E diz ainda que os seus discípulos deveriam fazer o mesmo, lavando os pés dos outros, onde a toalha, a bacia, a toalha, ela vai se apresentar no discípulo de Jesus em todos os lugares por onde ele andar e com todos os Judas que surgirem. Então não é para poder olhar para essas pessoas, como no caso do traidor, olhando para ele como uma coisa de desconfiança e tudo mais, mas é olhar o que Jesus falou, no extremo, olhar para esses irmãos que acham que a gente não é crente, que a gente é liberal, primeiro porque desconhecem, primeiro porque não andam com a gente. Eu acho que uma pessoa dessa, se andasse um dia com Ed René-Kivitz, ia perceber que ele que não é crente. Se andasse comigo pelo menos uns 2 dias, ia perceber que eu sou um pouco crente. Então, eu acho que aí é um pouco de desonestidade intelectual, desonestidade teológica, desonestidade religiosa, que é muito comum no nosso meio. Mas nós temos que reagir como? Estendendo a mesa da comunhão. Nós temos que reagir como? Pedindo o pé para poder lavar. É dose, porque a minha vontade às vezes não é lavar em água, mas colocar em uma bacia de soda cáustica. Mas eu fui chamado por Jesus de Nazaré e eu tenho esse conflito constante dentro de mim, que é o levizão, o velho levizão com o novo Levi. Esse novo Levi, a cada dia, vai se manifestar maior e ele vai se apresentar estendendo a destra da comunhão, a mesa da comunhão, até para esses irmãos que não gostam muito da gente. Levi, uma última pergunta. Você é um dos líderes do Ministério Celebrando a Recuperação, está errado? Não, no Celebrando a Recuperação não, mas eu participo constantemente do CR. Sim, sempre. Legal. Então, quais são as falhas das igrejas no tratamento dos traumas das pessoas? Uhum. E aí, citando o último tweet seu também, dizendo que ajude-me a converter as nossas convicções em conduta e compromisso. Como é que eu transformo o meu trauma e me posiciono de forma transformadora de mim e do outro? Né? Primeira compreensão de que o trauma é essa coisa que está dentro de nós, que a gente não sabe direito ainda, que nós temos ainda que saber o que significa esse trauma, esse vício ou essa compulsão. Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos do enfrentamento desse trauma, desse vício, dessa compulsão. Não há como tentar tratar de uma dor sem que essa dor doa. Hoje eu tuitei alguma coisa assim também, que na verdade é uma tuitada de um outro que retuitou uma outra, que é uma frase muito simples que fala exatamente isso. Ou seja, é preciso doer para poder curar. Ou seja, nós precisamos enfrentar. Então, todo tipo de, como Celebrando a Recuperação, como o AA, como todos aqueles que trabalham com os 15 passos, os 10 passos, ou 7 passos, depende do que for, que leva para esses grupos terapêuticos que vai conduzir o pessoal para um bate-papo franco, aberto, sobre seu vício, sobre sua compulsão. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente erra muito é que a gente é muito superficial. A gente não para conversar sobre a vida como ela é. Nós muitas vezes erramos, muitas vezes não, a maioria das vezes erramos, por quê? Porque nós ficamos na espiritosfera e ficamos lá em cima num negócio meio mágico, que é falso, que é mentiroso, que é fake. E nós, pastores, somos responsáveis sobre isso, porque nós também nos colocamos na espiritosfera, às vezes mostrando para as pessoas com as nossas pregações, com as nossas condutas, que nós não somos de carne e osso, que nós não estamos no chão da vida, que nós não estamos andando por aqui e que somos seres humanos.
Aí depois a gente fica chateado quando, de alguma forma, a nossa humanidade se apresenta por conta de uma queda, que a pessoa fala caiu, né? Aí depois o pessoal vem para cima para poder destruir. Isso é natural, porque o nosso pessoal hoje no Brasil, inclusive hoje nesse Brasil polarizado, confundiu justiça com vingança. Então você não tem a dúvida nenhuma que aqueles que a gente serviu são os primeiros a comer as nossas mãos depois que a gente cair. Então, nesse sentido, também tem um elemento que a responsabilidade é de quem viveu o tempo todo ensinando, passando a ideia de que nós estamos na espiritosfera, de que nós somos intocáveis, de que nós somos pessoas que não andam no mundo e na vida como ela é. Então eu acho que o erro está na performance espiritosférica e na pouco papo sobre a vida como ela é, poucos espaços para poder falar sobre nossos vícios, nossas compulsões e as coisas, nossas taras, nossos demônios, e o Celebrando a Recuperação e os pequenos grupos e outros grupos que são grupos mais, na minha opinião, que na verdade são as verdadeiras igrejas. É onde eu posso sentar junto com você e dizer quem sou eu, ouvir quem você é, e a gente de repente, enquanto conversamos sobre a nossa realidade, com os monstros que nós temos dentro de nós, os demônios que nos apavoram dentro de nós, com os nossos traumas, vícios, que a gente às vezes nem sabe que eles existem. Por isso que Davi é fantástico, quando ele diz assim: Senhor, perdoa os pecados, até aqueles que me são ocultos. Que cara sensacional, Davi. E a gente sabe a história dele, o homem segundo o coração de Deus, toda a pataquada que ele fez e as coisas terríveis que ele fez. Mas que homem, que compreensão extraordinária, que eu acho que volto com um pouco do que conversamos aqui, quando começamos a conversar sobre a graça de Jesus. Então, quando eu e você começamos a conversar sobre as nossas misérias, sobre os nossos monstros que estão dentro de nós, Nietzsche inclusive disse, ao lutar contra um monstro, toma cuidado para que você não se transforme em um monstro. Nietzsche também diz, ao olhares para um abismo de maneira fixa, presta atenção, o abismo olha para você também. Essa verdade que vem não só dos nihilistas ateus, mas é a realidade do Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha que honestidade, o bem que quero fazer eu não consigo fazer, o mal que eu não quero eu termino fazendo. Ou seja, essa realidade que de repente começamos a conversar, porque o Espírito Santo vai nos mostrando realmente quem nós somos, e quando há partilha, onde um está conversando com o outro, isso vira uma confirmação e uma recomendação apostólica. Confessai as vossas culpas uns aos outros, a fim de que sareis. E de repente, quando nós, conscientes da nossa miséria, estamos conversando sobre as nossas misérias, de repente o Espírito Santo vem e nos diz o que é graça. Nós somos arrancados dos nossos infernos. E isso é a graça de Jesus de Nazaré, que nos traz para perto todo dia. Porque toda manhã as suas misericórdias se renovam, porque nós não suportaríamos passar um dia sem esse abraço da graça de Jesus de Nazaré. Obrigado. Me dê um abraço, que é a única coisa falsa deste programa. Obrigado. Isso, cara.